Olá, Boa noite, boa noite a todos. doutora Cecília, tudo bem? Tudo jóia? É a segunda vez que eu faço esse tipo de ação e eu não sabia que o Instagram derrubava quando dava 1 hora de apresentação. Então vamos ver se a É, gente consegue para não perder aí a gravação. Deixa eu ver aqui quanto já temos 10. Eu convidei os meus alunos, os grupos de alunos da universidade, alguns seguidores meus, e também alguns colegas de uma cooperativa que a gente tem aqui de prestação de serviço na área de odontologia hospitalar, né? Então, Manaus ainda engatinha um pouco nesse sentido, ainda é tudo muito novo, tanto o poder público quanto a própria sociedade não entende muito esse tipo de atendimento, tanto domiciliar quanto atendimento hospitalar. A presença do cirurgião dentista nesses dois ambientes, né? Então eu convidei você, já com a sua experiência, com o seu grupo aí de atendimento nessa área, tanto domiciliar quanto hospitalar, e também porque você tem uma atividade que é de educação, de ensino, de capacitação dos colegas nessa área. Então eu queria que você começasse explanando um pouco de esse conceito, essa diferença que tem, que muitas vezes a gente interpreta como se fosse a mesma coisa, ou o próprio paciente. Então, se você pudesse começar comentando aqui para nós um pouco da sua experiência, começando com conceitos de odontologia domiciliar e odontologia hospitalar, as suas diferenças, e no final a gente fala como é que você vê o futuro disso, a presença desse profissional nesse ambiente junto a esse paciente internado em casa ou internado em hospital, que possamos dizer assim, né? uhum. E, e como você veio também para a gente falar um pouco de um curso, né, que é o que você ensina e capacita os colegas, que nós estamos tentando e planejando para trazer aqui para o Amazonas, que aqui para a gente é tudo muito, muito difícil, muito distante. Seja bem-vindo. Aí, aos poucos, a gente vai respondendo algumas dúvidas de alguns colegas aí e alguns acadêmicos. Muito obrigado aí Obrigada. pela parceria. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra, né, estar falando com pessoas novas. Algumas pessoas que estão aqui eu não conheço ainda, e eu acho que é muito importante a gente disseminar informação, né? Esse país é muito grande e a gente precisa discutir bastante, né? A primeira coisa que você me perguntou, Davi, é qual a diferença? Bom, primeiramente, aqui no Brasil, a odontologia domiciliar ela é situada como um braço da hospitalar, pelo menos do ponto de vista legal, né? O Conselho de Odontologia, quando foi normatizar o tema, deixa eu até colocar aqui minha colinha, em 2015, fez a resolução 163, que define a odontologia hospitalar, e aí situa que a odontologia hospitalar é uma área da odontologia que atua em pacientes que necessitem de atendimento em ambiente hospitalar, internados ou não. Então, você pode ir fazer um procedimento e ir embora em seu hospital, ou em assistência domiciliar. Então, para o CFO, se você está recebendo assistência domiciliar, seria hospitalar. Eu sempre achei isso meio confuso, porque hospital e domicílio são diferentes, né? E, pelo menos no meu entendimento, eu não tenho conhecimento de outros locais que coloque tudo como junto. São áreas correlatas, são áreas interdependentes, são áreas que trabalham juntas de fato. Mas normalmente tem um regimento diferente, tem normas inclusive as normas da vigilância sanitária são diferentes. Então, Hum, por que que o CFO juntou? Nunca consegui levar essa discussão a fundo, né? certo. Não,
E aí, depois, em 2019, quando saíram aquelas 2 resoluções sobre as habilitações, né? Certo. Você dá habilitação aí, deve estar que mudou as regras de habilitação, que saiu a resolução também sobre harmonização, né? E saíram uma série, acho que foram 6 resoluções de uma vez só. E saíram 2 sobre hospitalar. E uma delas, ela fala as áreas de atuação de quem é habilitado em OH, de quem é habilitado em hospitalar. Dentre as áreas, ele diz que seria prestar assistência odontológica aos pacientes que estão em regime em internação hospitalar, ambulatorial, domiciliar, urgência e emergência. Então, assim, a área de atuação de hospitalar seria tudo, na verdade. Uhum. Né? Porque ele coloca ambulatorial, urgência, emergência, domiciliar. Então, mais uma vez, o CFO reafirma isso. Não é que eu estou dizendo que são coisas completamente diferentes, não. Tem muitas semelhanças, várias semelhanças. A primeira é que saiu do ambulatório, saiu da rotina, saiu das 4 paredes, não é verdade? Certo. E aí vai atuar um ambiente diferente. Vai atuar com uma equipe, que não é o padrão também de quem atua no consultório convencional, no ambulatório. Você no consultório, você não vai estar atuando com fisioterapeuta, com médico, com nutricionista, você até pode um telefonema, uma cartinha, ou uma clínica maior, mas normalmente você não está simultaneamente do mesmo paciente. Né? Então, aqui, domiciliar e hospitalar tem muito em comum. Outra coisa é que as duas atuam frequentemente em pacientes críticos. Muita gente tem a visão que domiciliar é aquela velhinha, fofa, que tem uma artrosezinha no joelho e eu vou lá fazer a prótese, ajustar a dentadura. Que existe essa pessoa, essa velhinha. Mas eu tenho paciente em domicílio que tem todo um suporte de equipamento que se eu fechar o olho eu penso que eu estou no hospital. Monitor cardíaco, oxigênio, paciente em ventilação mecânica, com bomba de infusão a vácuo, com toda uma estrutura que não teria muita diferença para um hospital em termos de, inclusive, assim, até de um grau de complexidade daquele paciente, de monitoramento. Então, muita gente acha que, inclusive, atuar em casa é mais fácil, porque pensa na velhinha que você vai só ajustar a dentadura, prescrever uma anistatina. Porém, tem outro lado, gravei num vídeo essa semana. No hospital, se meu paciente tem uma parada cardiorrespiratória, eu grito socorro e alguém reveza comigo. Se eu resolver ter uma lipotímia, desmaiar junto, alguém salva meu paciente. Em casa, se eu resolver ter uma lipotímia, como é que fica, gente? Lascou, não é verdade? Outra coisa, daqui que chegue o SAMU, eu tô lá sozinho, sem ninguém para revezar comigo. Uhum. Por mais, né? Por mais que eu vá preparada, que a gente tem na mala da gente, né, um ambu, né, que eu não esteja esperando que a casa tenha aquilo, mas só em você estar fazendo. Vai você sozinho? Ficar fazendo massagem até chegar o SAMU? Só um não dá. Só um não dá. Então, assim, ao mesmo tempo que o domicílio ele pode ser mais simples, porque tem pacientes mais simples, mas tem algumas questões que diferenciam bastante, né? Essa questão desse suporte de equipe, a questão de uma logística, porque, feito eu disse esses dias, no hospital, você esqueceu o teu flaconete de soro, esqueceu o gás, esqueceu algumas coisas básicas, fio de sutura, lâmina de bisturi, tem lá no hospital. No domicílio, se você esqueceu, muitas vezes não vai ter. Se você esqueceu e percebeu no começo do procedimento, joia. Você diz alguma coisa, ou diz a verdade, ou inventa um pretexto, ou diz que vai pegar e volta, né? Mas você não começa. E no meio do procedimento? Começou a exodontia, removeu o dente, tá lá na chumpré, na hemostasia, cadê o fio de sutura? Como é que faz? Se você não for um cara organizado em domicílio, você tá mal.
No hospital, obviamente que você tem que ser organizado também, senão complica, né? Você tem que ser rápido. Se você ficar esperando para pedir as coisas na hora, não funciona. Mas você tem maior suporte no hospital, Tem que pensar no né? checklist, né? No checklist, você tem que ter toda uma logística de checklist de material para não esquecer nada. Você tem que ter uma mala completona. Você tem que fazer um planejamento daquele tratamento que vai fazer no paciente. Você tem que levar material em dobro, porque se algo cai no chão, você tem que ter dobrado. Ah, Cecília, mas quando eu vou no centro cirúrgico, eu faço isso também. Eu acho que a logística é parecida de quando a gente vai no centro cirúrgico, que você tem um tempo contado, tem um tempo anestésico ali, você não pode submeter teu paciente a um tempo anestésico longo demais, então tudo tem que ser muito perfeito, muito ensaiado. Então eu acho que o domicílio ele tem muito isso, né? Porque senão tudo fica difícil se não for tudo muito correto. Outra coisa, no hospital eu termino, tiro minha luva, tá lá o lixo hospitalar, eu não tenho preocupação. No domicílio, eu tenho que ter uma caixa rígida com trava para levar para uma clínica, para ter um descarte, né? Um descarte próprio. Muita gente acha que eu posso ter um quartinho no fundo da minha casa com autoclave dentro e usar aquele quartinho para o meu serviço domiciliar. Poder, pode tudo. A pessoa pode tudo, não deve. A vigilância chega, você está irregular. Porque você precisa ter uma sede para referência, né? E precisa ser uma sede registrada, né? Tem que estar cadastrada na vigilância, você tem que recolher ISS, tem taxa de localização, tem. Então, né? Se você não tem um expurgo, uma central de esterilização, você tem que ter um contrato com a empresa de esterilização. Então, você tem que ter tudo como manda o figurino. No hospital, quem atua só em hospital, não tem essa preocupação. É a estrutura do Entende? hospital. A estrutura do hospital. Então, eu não estou dizendo que o hospitalar é mais fácil, eu transito nos dois ambientes. A gente tem uma habilitação de hospitalar aqui também. Não é isso, é que as coisas do hospitalar, elas estão mais, as regras estão postas. A regra está lá. Na dúvida, você vai seguir o que a CCIH manda. No domicílio existe um hiato muito grande, impera muito o bom senso. E o bom senso de um é diferente do bom senso do outro. Né? Então, assim, a gente precisa se organizar muito ainda, é um processo recente. Essa questão da odontologia domiciliar ela começou a surgir de fato em 1950, aqui no Brasil. Aliás, da assistência domiciliar em geral, não só da odontologia. Da atenção domiciliar à saúde. A odontologia, normalmente, ela vem um pouquinho depois do que as outras profissões, né? A gente acorda um pouquinho depois para essa parte da saúde sistêmica. Quando você fala assistência, nessa que iniciou, é mais aqueles pacientes que criaram um apartamento, um leito dele numa residência. O hospital deu uma alta, entre aspas. É isso que iniciou. E a odontologia domiciliar Existem não é empresas. Empresas, Davi. Em 94, a gente tinha 5 empresas de odontologia domiciliar no Brasil. De odontologia, não, perdão, de atenção domiciliar à saúde, de home care geral. 5 certo. empresas. Em 99, tinha 180. Você percebe o fenômeno? Então, assim, em 5 anos passou de 5 para 180, agora eu não sei nem te precisar a quantidade, mas em 94 só havia 5 empresas no eixo Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul. Quer dizer que em 94, quem tinha alguém doente, que cuidava em casa, contratava por conta própria um técnico de enfermagem, contratava por conta própria um fisioterapeuta e tinha que gerir tudo, não tinha uma empresa organizada, fazia intuitivo e às vezes a assistência não era boa. Não era um serviço organizado. Né? Então, a atenção domiciliar, ela surgiu aqui no Brasil depois da década de 50, né? Uma coisa recente. A odontologia veio bem depois, né? No SUS demorou um bocado,
né? 90 foi publicada a Lei 8080, que coloca no papel que ia ter atenção domiciliar, só em 96 que começou a ter efetivamente. 16 anos depois. Muito tempo depois. Muito tempo depois. A hospitalar também, a gente sabe que tem coisas pontuais, né? Assim, algum serviço de bucomaxilo em algum local, algum hospital de referência, como o Hospital das Clínicas de São Paulo. Existem experiências exitosas, mas a odontologia hospitalar também é muito nova, né? Então a gente tem isso em comum também. Como, como que você vê a questão do atendimento domiciliar odontológico para a sociedade em geral como um todo? Você enxerga só aquele paciente que está acamado ou você vê como todos os tipos de procedimentos, aquele paciente que não quer sair de casa, aquele paciente que se aposentou e não quer ir para o consultório, prefere na comodidade da sua própria residência? Isso vai, você vê como em todos esses setores ou é ligado mesmo só para o idoso, para o que está acamado, aquele que está com a sua internação em casa devido a uma alta hospitalar, mas que montou uma enfermaria na sua residência, ou não, o dentista vai pegar todo o nicho mesmo de paciente como um todo. É muito amplo essa possibilidade de atuação, muito ampla, porque é desde aquela pessoa que tem uma contraindicação absoluta para se deslocar para um ambulatório, tipo, a gente tem paciente acamado, sob ventilação mecânica, né, com a nutrição via sonda, e como é que faz? Né? Então, às vezes, não consegue deslocar esse paciente. Eventualmente, eu já recebi pacientes desse tipo no consultório, quando a gente não tinha raio-x portátil, em UTI móvel. Vê que agonia você de fazer toda uma estrutura de uma UTI móvel para tirar um paciente de casa, para levar para uma clínica, para fazer exame de imagem. Ou para levar para um hospital, para fazer um atomo. Então, é um transtorno. Né? Hoje a gente já existe há um tempo, né? Mas com um aparelho portátil você vai em casa, faz aquele exame de imagem, inclusive não só odontológico, exame de imagem para a saúde como uma forma geral. Tem médicos radiologistas fazendo ultrassom em casa, né? Fazendo exames de imagem em casa. Então, assim, tem esse paciente que realmente não pode se deslocar, tem aquele para o qual se deslocar é um transtorno, que ele fica cansado, né? Que é cadeirante, e aí a família coloca ele no carro, dobra a cadeira de rodas, bota no banco de trás, chega na clínica, abre a cadeira, bota a pessoa. Esse abre e fecha quando você vê um turno e fica todo mundo exausto. Uma sessão só, esse paciente vai. E uma prótese total, que são 6, 7 sessões. Para alguém da família, quando a família pensa, meu Deus, 7 sessões abrindo e fechando a cadeira. Então a família já bota a mão na cabeça. E tem aquele que é por comodidade, né? Tem outros que poderiam se deslocar em termos de habilidade física, mas, por exemplo, está fazendo tratamento oncológico, está imunossuprimido. E o ideal é que ele não saia de casa. E aí tem uma gama psiquiátrico, que muitas vezes sair de casa descompensa, ou que tem claustrofobia, ou que tem fobia de ambiente de consultório. E aí tem uma série de... temos alguns pacientes de transtorno do espectro autista que começamos atendendo em casa, fomos condicionando esse paciente. Então, no domicílio, é um ambiente familiar, para ele era mais propício. Nós nos tornamos familiares enquanto profissionais, e aí sim a gente conseguiu levar para o consultório. Porque a ideia de ir para o consultório para ele no primeiro momento era terrível. Então pode ser uma transição. Oi? A síndrome do pânico, só de sentar na cadeira odontológica. Então, e tem pacientes de síndrome do pânico, né? E tem uma série de pacientes que podem se beneficiar dessa atenção domiciliar, dessa atenção odontológica. Hoje, para o início de tudo, quando começou o atendimento domiciliar, hoje nós já temos bastante aparelhagem, bastante, como é que eu posso dizer, insumos, e até
EPIs, e a biossegurança e também a segurança do paciente, para a gente não fazer contaminações cruzadas. Assim, a gente hoje consegue fazer um tratamento mais humanizado, sem muito aquele, como esses pacientes também, nesse sentido de que tem aversão ali ao consultório odontológico, o barulhinho da caneta, que é complicado às vezes, mas hoje a gente consegue, no domicílio, realizar o mesmo atendimento humanizado de um consultório odontológico propriamente dito. Assim, a gente consegue. Consegue. Porém, assim, em geral, os planejamentos são mais simples. Até pela questão da complexidade do paciente. Então, assim, pelo menos em 13 anos de home care, eu nunca fiz tratamento ortodôntico, né? Já fiz muita remoção de aparelho, mas o tratamento não. A gente não vai fazer um implante em domicílio. Tem coisas que eu entendo que não fazem sentido, né? Mas vamos lá, remoção de prótese fixa que estava lá instável, com cárie radicular, né? Que estava defeituosa, perdi as contas, substituição de prótese removível, exodontia, tudo isso a gente faz. Restauração de resina, né? Dá para fazer sim, né? Só que vai depender muito da situação do paciente, da condição de saúde geral do paciente, do grau de cooperação, né, da questão familiar, da questão dos profissionais de saúde que estão ali assistindo. Então, a gente vai levar tudo em conta para decidir. Uhum. No hospital é assim também. Uma situação mais urgência, emergência, mais de devolver a saúde do paciente e cuidar da saúde dele como um todo. A parte mais estética, a parte mais eletiva, digamos assim, é mais complicada, como implante, lente de contato, essas situações. Eu não Você ainda não faço. teve. Eu já tive notícia de gente que faz, né? Mas eu entendo que para o meu público, que é predominantemente idoso, com sequela de doença degenerativa ou com sequela de doença crônica não transmissível, não faz sentido. Aí você põe um monte de lente de contato no paciente desses, sei lá, com esclerose lateral amiotrófica, que às vezes você pensa que não, ele sobrevive mais 10, 11 anos, e se tiver que substituir, eu vou levar um laser de alta potência para cortar isso, como é que eu vou fazer? Verdade. Porque reabilitar todo mundo quer, mas substituir, corrigir, fazer harmonização todo mundo quer. Agora, corrigir as sequelas das harmonizações mal sucedidas, ninguém quer. Ninguém quer. Não é verdade? É verdade. Então, assim, tem coisas que eu entendo que não convém, né? Talvez quem faça atendimento domiciliar de crianças e adolescentes, talvez faça muito ortodontia. Mas é que o nicho que a gente entrou aqui é um nicho de pacientes mais maduros. Atendo crianças e adolescentes, atendo, mas normalmente são pacientes mais comprometidos, né? Pacientes com sequelas de Zika, paciente com paralisia cerebral com sequela importante. E aí não faz sentido também, às vezes, você fazer um tratamento ortodôntico que é penoso, com manutenção mensal, com bracket incomodando. Né? Tem que pesar o custo-benefício. Que vantagem que vai trazer para o paciente em termos de qualidade de vida? Qual é o ganho e qual é o sacrifício que ele vai ter? Não é verdade? Pensando do lado educação, no lado de graduação, pós-graduação, como você vê a temática atendimento domiciliar num futuro entrando numa grade curricular, aí na sua região já existe alguma universidade ou faculdade que tenha como pelo menos uma matéria optativa para poder o acadêmico ali já ir se familiarizando, para ele ver o que pode ser para o futuro dele, se ele tiver esse perfil. A hospitalar, eu sei que algumas faculdades já implantaram algumas disciplinas optativas, né? Parece que tem uma universidade aí para o sul, que parece que já está até como fazendo parte da grade curricular mesmo, como disciplina obrigatória. E como você vê a odontologia domiciliar, o atendimento, né, a odontologia domiciliar, fazendo parte da graduação como uma disciplina,
Você acha válido? Você acha que como você falou no início, elas andam junto, mas têm suas diferenças e semelhanças, mas são ambientes diferentes, né? Apesar de você, São às vezes, ambientes diferentes, com certeza. A maneira de se comportar é diferente. E, assim, uma das coisas que eu não falei, que eu acho que é importante dizer que elas andam muito juntas, é que na hora que você está no hospital, que você vai dar alta para o paciente, que o médico, né, que a equipe médica vai dar alta para o paciente, muitas vezes ele não está plenamente recuperado e ele vai precisar terminar essa recuperação em casa. E no hospital ele tinha uma equipe de odontologia. E quem é que vai continuar esse cuidado em casa? Então, é muito importante que tenha uma transição. Que é que eu digo para todo mundo, se você faz hospitalar e quer ampliar a tua rede de atuação, vai estudar domiciliar. Os pacientes que estão tendo alta são um nicho de atuação para você. E o contrário também. Né? Se você faz domiciliar e você estuda hospitalar, você vai ser um profissional muito mais completo. Né? Sobre o ensino que você me perguntou, aqui já tem hospitalar na graduação, né? Já tem disciplina e já tem estágios em hospital. Em domicílio, o que a gente sabe é que o ensino ele está muito agora vinculado ao serviço. Então, desde o começo dos cursos, os alunos eles estão frequentando, digamos, a estratégia de saúde da família, né, junto dos profissionais. Na hora que o profissional faz a visita domiciliar, o aluno vai junto. Então, ele já não é uma realidade tão distante. Para mim, foi uma realidade muito distante. Extremamente distante, né? Eu me formei comecinho de 2003. Né? Então, assim, fazer uma visita domiciliar, já existia estratégia, claro, mas fazer a visita domiciliar era algo para quem se formava e fosse atuar na área. Hoje não, hoje os alunos fazem de rotina. Então, eu não sei, Davi, se teria que ter uma disciplina. Aí isso vai da visão de cada um, né? A faculdade que eu leciono, o currículo é integrado. A gente não tem aquelas disciplinas dentística, pério, endo, não, é clínica 1, é tudo junto. elas estão juntas, né? Tudo junto, entendeu? Então, assim, essa questão vai caminhando junta. Na hora que eles vão ter os estágios que semestralmente eles têm, eles vão ter a oportunidade. Sexta-feira agora vai ter uma jornada na faculdade que eu leciono. Eu posso passar o link para você passar para os seus alunos. É uma jornada gratuita que tem a ver com as mudanças que vão ocorrer na odontologia após a pandemia. Então, é tudo voltado para esse contexto. E eu vou fazer uma palestra sobre a odontologia domiciliar no mercado de trabalho. Quer dizer, a faculdade está preocupada com isso. Está inserindo isso na grade. Eu vou querer que você me passe o link para eu passar para eles. Falando do que a gente está passando hoje em dia no mundo e no Brasil, essa pandemia, como ficou vocês continuaram mesmo com como é que eu posso dizer, a recomendação do nosso Conselho de Atendimento à Urgência, mas como você vê desse atendimento domiciliar nesse momento de um novo vírus, uma pandemia, um paciente que muitas vezes tem aversão em sair ali na rua, ir no consultório, porque a mídia mostrou que algumas vezes a odontologia, o dentista é um ambiente que está mais propício a transmitir ou adquirir aquela contaminação. Como que ficou aí no mercado? Como você vê da importância desse atendimento domiciliar nesses pacientes com algum tipo de virulência aí de Covid? Vamos lá, então. 2 meses, pelo menos aqui, que a gente está 70 dias aqui também. Em lockdown por aqui, né? Nesses 2 meses, eu fui ao consultório 3 vezes fazer urgência. Algumas urgências eu até encaminhei para quem estava no dia, porque às vezes não era conveniente para mim ir para atender um único caso, né? Mas alguns fui 3 vezes só no consultório, priorizei assim. Mas os casos domiciliares a gente continuou fazendo, porém triando. Por quê? Porque a gente tem um programa de manutenção periódica. Então,
eu não tenho aquela visão que tem que ir para o dentista de 6 em 6 meses. Nem no consultório eu tenho essa visão. Depende do risco do paciente. Se você está ótimo, se eu vi você há 6 meses e sua saúde bucal está ótima, você vai voltar daqui a mais 6 meses. Mas no meu paciente domiciliar, eu vi hoje, aí vou marcar para daqui a 30, 45 dias. Cheguei lá, estava com biofilme, estava com cálculo, estava com úlcera, estava inadequado, vamos diminuir esse tempo. E de repente vai ser mensal, quando melhorar vai ser bimestral. Inclusive, isso é uma motivação para a família e para o cuidador melhorar, porque quando é frequente, querendo ou não, acaba pesando, acaba onerando. Então, eles se esforçam mais, que é para a gente espaçar. Né? Porque o mais importante é o dia a dia do cuidado que eles prestam, do que da assistência que a gente dá pontual. Então, essa manutenção preventiva a gente não está fazendo. A não ser que a família relate alguma mudança. O que é que a gente fez? A gente está lançando mão das tecnologias. Eu acho que o mundo mudou e é irreversível. Telemedicina não tem mais volta, não tem como não instituir. Então, a gente fez contato com todos os pacientes, isso tomou tempo, né? Então, a gente disparou o WhatsApp, alguns tiveram que ser por telefone, nem todos usavam o WhatsApp. Sim, né? A gente está por aqui. Se você notar qualquer mudança de cor, qualquer mudança de volume, se quem tem dieta via oral começar a ter dificuldade de aceitar a dieta, a colocar a mãozinha no rosto, diferença de hálito, então a gente foi orientando. Né? E se mostrando disponível, e qualquer mudança a família pega, isso já acontecia de rotina, fotografava, né? Isso a família já fazia, fotografava, que é muitas vezes para a gente saber o grau de urgência, porque às vezes a família mandava foto de alguma coisa agora meio-dia, e para mim aquilo era tão urgente que eu tinha um paciente eletivo às 14 horas, eu ia desmarcar ele para atender aquele da foto de meio-dia. Né? Então, com essa foto, eu tomava essa decisão. E o eletivo eu ia botar outra hora, porque aquele caso era de fato urgente. Então, isso já acontecia, só que agora é rotina. Então, assim, tem uma paciente que me procurou, que usava uma prótese total há 22 anos, uma prótese gasta, horrorosa, manchada, um horror. E aí a prótese tomou uma queda e fraturou a pontinha do canino. E ela queria que eu fosse na casa dela consertar. Você percebe a sutileza? A prótese era um horror. Aquilo não era urgência. Então, a gente conversa com a família, explicando que não é urgência, e não é por mim, não é medo de me contaminar. É o contrário. Quem é vulnerável é ele. É isso aí. Né? Se eu tiver a doença, espero eu que eu ainda sou mais jovem, não tenho nenhuma comorbidade, espero eu que eu vou me recuperar, mas aquele meu paciente talvez não. Então, a gente explica para a família que é para proteger o paciente e a família, em geral, agradece muito. Eles se impressionam com o cuidado, porque pelo dinheiro a tendência seria que eu fosse fazer. Né? O que é que a gente diz? Nesse momento ainda não é urgente, porém, você está com... Se não é meu paciente ainda, né? Quem é já tem. Você está com o meu contato, qualquer mudança... Você me procura, põe um lembretezinho ali no sistema para daqui a 7, para daqui a 10 dias mandar uma mensagem. Fulano, como é que tá? Teve alguma mudança? Mas algumas situações a gente vai. Teve uma semana dessas que eu acho que eu fiz 9 atendimentos em domicílio na semana. Então, assim, levando em conta que o atendimento demora 2, 3 horas muitas vezes, não foi uma semana cheia, não foi uma semana ruim. Só de urgência. Certo. A odontologia domiciliar, como você já comentou, ela anda junto da hospitalar, no caso desses pacientes que deram alta, que tiveram alta, né? Como que você organiza no sentido de que acabou o atendimento? Você usa, você leva todos os, como é que eu posso dizer assim, as aparelhagens para recolher o material que foi usado, ou você usa a residência do paciente para descartar lá? Como é que vocês fazem? É no veículo?
Você leva o Descarpex, você leva a lixeira? Como é que você chega, fora os equipamentos odontológicos, como é que você chega num ambiente domiciliado? Os resíduos você questiona, não é isso? Uhum. Sobre os resíduos? Isso, os resíduos Tá, sólidos, então resíduos que é assim, muito importante. a gente precisa ter uma caixa rígida, com trava nos 4 lados, para colocar o instrumental contaminado e ali dentro vai o pérfuro cortante também, certo? A parte de luva, máscara, gorro de EPI contaminado, de gás encharcada com sangue, de material contaminado que é descartável, né? A gente põe no saco branco, dá o nó e põe dentro também dessa caixa com material contaminado. Certo. Fecha as travas, né? Lacra isso, muitas vezes passa até filme plástico para lacrar e transporta no carro. Tá? Em 13 anos nunca tive problema de abrir, porque tem que ser uma caixa boa. Tem que ser uma caixa boa. E a ideia de passar filme plástico fora é bacana. Se vai fazer 2 atendimentos, a gente leva 2 caixas, que é para não abrir uma caixa suja na casa de outro paciente. É. Né? Então, assim, agora, porém, agora durante a pandemia, a gente recebeu a orientação de alguns experts em biossegurança que a gente não leve esse lixo contaminado para a clínica. A gente leva o instrumental, mas o lixo não. O lixo a gente está descartando na casa do paciente. Quando o paciente tem uma empresa de home care, ele já tem o depósito de lixo, tem a coleta, igual o consultório da gente. E aí, Aham. nesses casos, a gente sempre deixou lá, porque já tinha o serviço de coleta. Mas tem pessoas que não têm uma empresa, que moram com o filho e não tem, muitas vezes, um cuidador, não tem um regime organizado. Porém, vamos pensar comigo. Nessa casa, quando a pessoa que está lá doente leva uma ferida e faz um curativo, a gases sujos, esparadrapo sujo, vai para onde? Lixo comum. Absorvente menstrual nessa casa vai para o lixo comum. Né? A luva de procedimento que alguém trocou a fralda da pessoa que está acamada vai para o lixo comum. Então, eu entendo também que não tem mal maior de uma quantidade pequena. Veja, é um atendimento pontual. Então, eu gerei 2, 3, 4 pares de luva e ir para o lixo comum. Diferente dessa pessoa precisar de uma assistência de enfermagem diária, com curativo diário, com lesão por pressão em pele, que vai gerar muito resíduo, e aí isso para o lixo comum é um terror. Mas uma coisa pontual, talvez minha casa gere mais resíduo contaminado do que aquela. Certo. Né? E aí eu pego o lixo daquela casa e levo para a clínica, de repente eu estou contaminando minha equipe, que estaria sem contato com o vírus. Então, temporariamente, foi a orientação que a gente recebeu. A Anvisa se manifestou sobre atendimento odontológico hospitalar e ambulatorial. Não se Mas manifestou não sobre o falou domiciliar. domicílio. Inclusive, eu já Percebi. cutuquei o pessoal que está fazendo as normas técnicas. Né? É isso que eu digo que é uma pena. A domiciliar ter ficado vinculada ao hospitalar, porque a gente está no limbo. A gente não pode submeter às normas do hospitalar, porque a gente não tem a segurança do hospital da coleta de lixo, e aí na hora que alguém faz uma norma, a gente é esquecido. Então, a gente precisava ter uma norma própria, a gente tem que lutar por isso. Meu entendimento é esse. Tá certo. Cecília, a gente tem acho que mais uns 15 minutinhos aí. Eu quero aproveitar aí e que você falasse para a gente fazer umas considerações finais, né, do como você vê o futuro da odontologia como um todo, com todo digamos assim, esse transtorno, e como você vê esse novo mercado para nós, que às vezes é muito a desejar, porque desde que eu me entendo de dente, parece que a gente não tem a cultura, nós como profissionais de odontologia, de orientar o nosso paciente, ligar, conversar, como, digamos assim, a parte médica sempre fez. A gente é muito isolado naquele 3x3 de consultório,
a gente não interage com colegas, não pega uma segunda opinião de colegas, a sociedade só procura a gente quando está com dor realmente, né? Então, Uhum. eu vejo a odontologia hospitalar e a domiciliar, que eu sou bucomaxilo, mas eu me encantei por essa área de tratar a doença do paciente, de olhar ele como para deixar ele Como com um uma boa todo. saúde, não só aquela prática odontológica, né, que a gente vem desde da graduação. E no final você falasse do desse seu projeto, desses seus cursos que você tem, que a gente está tentando trazer e vamos conseguir trazer para o final desse segundo semestre, se Deus quiser, já vai estar tudo bem. E que você falasse um pouco do curso, como é o curso, da importância. E uma colega me fez uma pergunta aí que eu li agora, ela faz parte da nossa equipe, ela perguntou se é obrigatório ter o curso de suporte básico de vida para atendimento domiciliar. Ou basta ter alguma noção, alguma formação, ou precisa ter essa habilitação, essa capacitação. Tá bom? Aí você comenta aí. Tá, vamos Eu vou lá falar em então. considerações finais. É assim, na verdade, na odontologia, qualquer área que a gente vai atuar, você não precisa ter formação. Se eu não sou buco e eu quiser entrar no centro cirúrgico e fazer uma cirurgia ortognática, eu posso. Certo. Porém, eu tenho que arcar Eu, com as consequências. eu tenho uma A responsabilidade mesma civil coisa também. para, né? Então, assim, a lei que regulamenta o exercício da odontologia, ela diz isso, né? Eu posso atuar em hospital sem ser habilitado. A realidade é essa. A habilitação, ela não é uma condição para você entrar. Inclusive, a gente sabe de excelentes profissionais que não conseguiram receber o título, Certo. né? Então, assim, domiciliar, ele não tem regra específica, né? Eu preciso ter uma formação em suporte básico. Veja, você não é obrigatório, mas eu entendo. Essa semana eu coloquei no Insta a carteirinha que eu recebi, que eu renovei da American Heart Association, né? Que, na verdade, eu fiz o curso antes, estava começando a pandemia, eu já estava inscrita no curso e fiz. Quando começou o anúncio da pandemia, tipo assim, o dia seguinte era o curso, eu fiz, eu vou fazer. Né? E fiz esse curso e a carteirinha demora um tempo para chegar. Eu entendo que qualquer pessoa deveria fazer, não precisava nem ser dentista. Teve gente que fez o curso da American Heart na minha turma, o cara era contador. Aí eu fiz, mas para que você fez? Ele fez, sei lá, eu tenho casa, eu tenho filho, no meu escritório tem quase 20 pessoas, se alguém passar mal, eu socorro. Né? É Então eu verdade. acho que é uma questão de cidadania. A gente aqui não tem muito isso. Mas você chega na Europa, nos Estados Unidos, essa parte básica, o pessoal tem treinamento na escola, né? De como desobstruir uma via aérea. Então, eu entendo que todo mundo deveria fazer sim e renovar o treinamento, porque a gente esquece. Né? Com Graças a certeza. Deus, eu nunca precisei fazer uma ressuscitação cardiorrespiratória. Será que vai estar clarinho na minha cabeça na hora que tiver a necessidade? Então, se a cada 2, 3 anos você renova, a coisa vai clareando, né? Então, eu acho que é importante sim. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu, respondeu. Você me perguntou do mercado. Como você vê o futuro aí? E depois Eu você vejo um fala do futuro curso. lindo para essa área. De verdade. Eu vejo um futuro lindo para hospitalar, eu vejo um futuro lindo para domiciliar. Eu vejo que a gente precisa se movimentar, né? Eu vejo que a gente reclama muito, a gente esperneia muito. O dentista esperneia muito. Um dia desses eu estava lendo que a diferença da vítima para o herói é a atitude. E é verdade. Vê que coisa forte. A diferença da vítima para o herói é a atitude. Podia ser a mesma pessoa. Uma pequena atitude mudou tudo. Então, assim, a gente reclama. Quando eu digo a gente, eu me coloco no bolo, tá? Não estou acusando ninguém em particular, não. E aí, o mercado, o mercado. Gente, o mercado não tá fácil para ninguém, ninguém no mundo, para nenhuma área. E por que que tem gente que consegue seu lugar ao sol? Verdade.
não é? Então, assim, não estou prometendo para ninguém que vai ser fácil estar no hospital, não estou prometendo para ninguém que vai ser fácil estar no consultório, que você vai trabalhar 8 horas por semana, que vai ganhar, que vai dar para viajar para o Caribe 2, 3 vezes por ano. Tudo isso é promessa mentirosa. Eu acredito no trabalho suado. Isso. Né? Eu acho que você ficar rico, ou você nasce filho de pai rico, ou você casa com um homem rico, ou tira na loteria, ou explora o trabalho alheio. Porque você ficar rico com o seu trabalho, eu não tive notícia até hoje. Ficar rico, né? Viver bem é outra coisa. Né? Mas eu acho que dá para a gente viver bem com odontologia hospitalar, dá para viver bem com domiciliar, mas a gente tem que mudar a cabeça. E eu acho que assim, que a gente está ressignificando muito a cabeça da gente. Essa mudança no mundo que está tendo, a cabeça da gente está mudando junto. Não tem como a gente continuar igual. Né? Tem espaço, tem mercado sim. Eu às vezes acho até, viu, Davi, que para domiciliar tem mais mercado do que para hospitalar. Sendo bem honesta com você. Porque para hospitalar fica sempre aquela briga de quem paga a conta. Já tive notícia de hospital que não indicou o dentista, porque a pessoa pega a nota fiscal e depois aciona o plano de saúde para ser ressarcido. No domicílio isso é mais difícil. Se a pessoa não está numa internação domiciliar, se é um tratamento por comodidade, né? Então, assim, a gente tem um mercado muito amplo no domicílio. São muitas possibilidades. Existe já alguma questão de valores, de coisa no SUS, da odontologia hospitalar? Ou da hospitalar, não, da domiciliar? Dos Não, não atendimentos? é remunerado por procedimento, mas no Melhor em Casa, né, que é o programa de internação domiciliar do SUS, ela é formada por uma equipe principal, né, e quando o gestor decide ampliar essa equipe, tem uma equipe de apoio, da qual faz parte o dentista, e outros profissionais podem fazer parte, e tem uma verba extra. E uma Certo. verba extra boa. E 70% dessa verba é paga via federal. Então, isso para o município é maravilhoso. Você tem um profissional ali que você só arca com 30% da despesa dele. Isso é muito bom. Uhum. Né? Então, para o SUS, isso está previsto, sim. Acho que você tinha me perguntado dos cursos, né? Agora eu queria que você falasse aí para. Nós temos aí 32, em média aí 38, 39. A doutora Denise mandou um abraço para você. Ela estava em online. Beijo, minha amiga. Então eu queria que Minha você falasse. manauara preferida. Ela é nota 10 mesmo. Ela é a pioneira aqui, né? É. É a pioneira. E ela me inspira muito. Eu aprendo muito com ela todos os dias. Eu queria que você falasse da empresa que você tem, dos cursos que você tem e da importância, como é que é feito, o que é que tem no curso, o conteúdo programático, o que o aluno ou o colega sai e leva para si, pro seu dia a dia de atendimento. E, como você falou, você vê um futuro muito promissor. Então, dê as suas considerações e fale um pouco o que é o H3, a doutora Cecília, a doutora Diana, para os nossos colegas aqui em Manauara que estão nos assistindo aí. Bom, deixa eu contar essa história para vocês, então. Em 2007, a gente voltou para Natal. Eu estava morando, eu fui para São José dos Campos, depois eu fui para Vitória do Espírito Santo. Diana estava em São Paulo. Cada uma foi fazer uma área. Eu fui fazer geriatria, fui fazer algumas coisas nesse ramo, fui estudar prótese. E Diana foi estudar, ela queria ser buco, ela entrou no programa de residência do HC da USP. Aí você faz 2 anos, na metade você tem que decidir para onde você vai, e ela foi para hospitalar. Quando ela começou ali, que ela viu aquilo, ela fez que buco, que nada, eu vou para odontologia hospitalar. Que bom que alguém soprou no ouvido dela, né, algum anjo, e ela foi para essa área. E aí, eu indo para odontogeriatria, eu tive contato com a domiciliar.
E a gente era amiga de faculdade, a gente foi dupla em algumas disciplinas, a gente foi amiga de cursinho, na verdade. E aí, nisso de vir para Natal, a gente coincidiu de a gente vir numa mesma época e marcamos de almoçar. E quando a gente viu, a gente tinha o mesmo plano de atender pacientes com comprometimento sistêmico. Então, ou a gente era sócio ou era concorrente. Né? E aí resolvemos montar H3 Odonto para atender pessoas em hospitais, em hotéis geriátricos e em domicílio, que seria o home care. Né? E começou em 2007, são 13 anos. Né? Hoje, desde então, isso toma mais de metade da semana da gente. Né? A outra metade está entre consultório, está entre o ensino, né? Entre faculdade. Então, a gente sempre amou ser professora. E aí, depois disso, 2009, começaram vários cursos. Então, a gente sempre teve cursos. Odontologia para o paciente com comprometimento sistêmico, tivemos várias vezes. Depois, odontologia hospitalar, que a gente já teve 2 edições, está indo para a 3ª turma de habilitação. Né? E aí vai indo. E há 2 anos e pouco atrás, surgiu uma ideia, 2 anos e meio atrás, eu fiz, meu Deus, fazendo domiciliar na época há quase 11 anos. Não tinha mais ninguém aqui em Natal, Davi. Em alguns estados do Brasil também não tinha mais ninguém. A realidade, assim, não é querendo dar uma de bondosa, não é isso não. Mas eu ia ficar, sei lá, ia ficar velha e ia deixar o conhecimento para quem? Fica, sabe essa ideia? Vai querer criar raiz. Então, assim, a gente é professora, a gente fez, espera aí, vamos pegar o conhecimento que a gente tem científico, vamos pegar a experiência. A gente fez um levantamento, a gente tinha atendido, na época, quase 5.000 pacientes, hoje já passou de 5.000 pacientes, né? 5.000 atendimentos, aliás. Então, a gente tem uma experiência muito grande. E aí a gente começou os cursos. Foram 6 edições presenciais, né? Tinham mais 3 edições previstas e chegou a pandemia, então a gente precisou adiar. Das edições previstas, né? Brasília, Salvador e Manaus. Né? Tava contando que eu ia ir comer umas comidas diferentes, estava contando com isso, né? Conhecer a culinária, conhecer as coisas e aí tínhamos que adiar um pouquinho os planos, mas a vontade só aumenta. Legal. Né? Já me prometeram, eu conheço a culinária do Pará, muito bem, mas já me prometeram que tem 1.000 coisas diferentes, eu estou aqui fazendo a lista já. E aí, tem o presencial tem muitas coisas legais, eu acredito muito na questão do presencial, eu acho que é muito rico a discussão do presencial, e a gente começou também com online, que também tem suas coisas muito legais também, cada um tem suas vantagens. Né? E aí seguimos. Certo. Espero em breve estar por aí. Aí a doutora Denise está dizendo que já está aguardando vocês. Cecília, então eu queria que você encerrasse aí, tem 2 minutinhos aí, falar das umas considerações. Primeiramente, quero te agradecer ter topado a gente fazer esse bate-papo. Né? Como eu falei no início, aqui no Amazonas, Manaus, né, nós somos meio que um pouco isolado, a gente busca os conhecimentos. Temos aí a doutora Denise como gestora e como profissional também, já buscou diversos conhecimentos e trouxe para cá para a gente. Então, assim, a gente quer programar, já fizemos o sim, né? Só falta esperar passar essa pandemia e vai ser o maior prazer e tenho certeza que a gente vai conseguir realizar esse curso aqui e te agradecer por ter topado esse nosso bate-papo para mostrar um pouquinho para os colegas, para os alunos, né? Eu brigo muito aqui em Manaus pela odontologia hospitalar, né? A gente luta muito aqui, mas a gente sabe que o gestor, ele às vezes vê só o RH, ele não vê o que nós podemos diminuir de custos, né, para nesse tipo de Sim. serviço. Né? Então, assim, eu sou fã da hospitalar e quando eu fiz meu curso de ortognática lá em São Paulo, que eu voltei, alguns colegas, porra, tu é buca, agora tu vai ficar limpando boca de paciente em UTI. Então, assim, hospitalar não é isso, atendimento domiciliar não é isso. E você tem aqui um braço também para a gente lutar aí para esse Brasil inteiro
para a gente conseguir colocar a odontologia onde merece. Obrigado, doutora Denise, aí, pela iniciativa também. Não sei se você consegue ver as. Doutora Cecília, Estou você olhando aqui consegue. os comentários. Legal, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada pela presença de vocês, né? Eu acho que a gente tá junto, né? A gente falou assim, vamos falar de semelhanças e diferenças da hospitalar para domiciliar, a gente tá junto. E a gente tem que se unir mais, né? Quando eu digo de ter uma resolução própria, é só para colocar as coisas no papel, para delimitar as competências e tudo mais. Mas, assim, o paciente vai sair do hospital, se você não vai dar continuidade, era para ter uma referência para aquele paciente continuar recebendo cuidado. Sim. A gente teve uma aluna maravilhosa, Rejane, do Rio Grande do Sul, que trabalha com odontologia hospitalar, Rejane Lima, não sei se alguém conhece aqui. E ela só trabalha com hospitalar, mas ela fez o curso de domiciliar para poder orientar a família como seria a transição de cuidado. Olha a visão dela. Se ela vai começar um serviço de domiciliar, é outra questão. Isso não está definido. Mas ela fala que ela se tornou uma profissional da hospitalar mais qualificada, que alguns conceitos que ela aprendeu melhorou a atuação dela dentro do hospital. Porque tudo que a gente aprende, gente, é útil. Não é Verdade. verdade? Então, eu acho que a gente está junto. Precisando, a gente volta. Foi muito legal estar aqui. Tá bom, Cecília, muito obrigado. Te agradecer de novo pela presença, por ter topado esse nosso bate-papo, desse nosso início de noite aí. E nós vamos se falando para a gente planejar essa sua vinda aí com a sua equipe toda para a gente ministrar esse curso aqui em Manaus, tá bom? Doutora Renata Schero faz parte do nosso grupo aí também, tá dando os parabéns, mandando um abraço para você. E muito obrigado aí pela presença. Antes que caia aí o Instagram derrube a gente, um beijão, muito obrigado aí por tudo, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.